esse segundo tipo de pai é o pai que nós chamamos de autoritário. Muita gente acha que é aquele pai general, né? Tal. É também aquele pai ditador e tal. Porém, o pai autoritário, ele vai muito além de ser só aquele pai que bate com um pedaço de pau na vassoura no filho, espanca os filhos, etc. Isso aí é um autoritário em excesso. Mas o pai autoritário é justamente o contrário do pai permissivo. São pais que se portam exageradamente com obediência plena. É aquele pai lá que nós vimos lá nos 5 erros, que é aquele pai que quer um filho robô. E é aquele pai que se preocupa demasiadamente se o teu filho está obedecendo 100%. Ele não se importa com o sentimento, ele não se importa se teu filho está sofrendo com alguma coisa, ele não se importa com as respostas emotivas. O que é a resposta emotiva? É como o filho lida com o problema. Porque eu não posso tirar o problema do meu filho como ser um permissivo, não deixar o meu filho viver aquilo. Como também eu não posso simplesmente que se dane o seu filho. Ele que sofre, ele que aprenda com aquilo. Aquela famosa frase, engole o choro. E eu vou confessar para vocês, eu já fui assim. Eu já fui um pai autoritário. E eu consegui me livrar disso. Eu consegui vencer, eu consegui ter mais resultado. Quando eu sou um pai autoritário, eu crio filhos medrosos. Eu crio filhos fracos emocionalmente. Eu crio filhos que não sabem viver, não sabem estruturar, eles não sabem digerir problemas emocionais. Eles aprendem a reprimir os seus sentimentos. E eu vivi há um tempo com a Gabi quando ela nasceu, eu vivi um tempo com a Gabi dessa forma. Muito bravo, muito grosso, estúpido, engole seu choro. E isso fez muito mal para a educação da minha filha. É claro que eu vou ter filhos passivos, é claro que eu vou ter filhos quietinhos, mas eu vou ter também filhos tristes, eu vou ter filhos isolados, filhos apáticos. E quando eu sou exagerado, aquele pai exagerado, eu tenho filhos com problemas de autoridade. Quando ele encontra alguém que vai gerar autoridade na vida dele, ele é rebelde. Eu tive um aluno que ele veio de um pai onde o pai era militar, né? O pai é militar, altíssima patente, se não me engano é general, coronel do exército. E ele chegou e o pai era muito autoritário. Na casa dele, assim, era absurdamente. Teve um relato da mãe que o pai, ele chegava, o pai sentava, a mãe tinha que colocar a comida no prato, servir, ele não podia pôr a mão. Era um excesso ali de autoritarismo dentro da casa, ninguém podia conversar, era uma loucura. Não sei como é que a pessoa consegue sobreviver num ambiente desse. Mas aí o filho apanhava de pedaço de pau. O pai ali, quando respondia, quando tinha o seu problema, o pai vinha com um pedaço de pau. O que aconteceu? O filho foi fazer aula de karatê. Quando chegou na aula de karatê, ele era muito tranquilo, muito passivo, muito tranquilo. Mas quando ele começou a se soltar e ter uma intimidade com aquela galera, ele viu aquela galera conversando, os alunos todos felizes, ele começou a interagir, né? Ainda mais quando o pai não assistia a aula, era outra criança. E aí teve um momento que eu cheguei para ele e tive que dar uma bronca. Eu tive que exercer a minha autoridade. Então eu falei, fulano, agora não, cara, não é assim. As coisas não funcionam dessa forma, você precisa aprender a se comportar. Sabe o que ele falou para mim? A primeira reação dele, você não manda em mim. A primeira reação dele foi uma rebeldia em excesso de autoridade. Primeiro ele vai mostrar os dentes. Se eu fosse mais autoritário com ele ia se rebaixar. Ele ia me testar até o último limite, talvez até a agressão. Porque nunca ia acontecer, mas ele ia me testar até a agressão. Ele só ia abaixar a bola quando ele recebesse a agressão. Porque é o que ele convive dentro de casa, que é o que ele vive dentro de casa. E essa criança, eu tive que fazer um trabalho muito grande com ele. Infelizmente eu perdi o aluno não quis mais voltar. Os pais ali entenderam que não era conforme a educação, infelizmente. Porém, a gente precisa compreender que esse excesso de autoridade, ele machuca teu filho. Então, às vezes, o teu filho está passando por um problema que, para você, é um problema idiota, é um problema simples, é um problema irrisório. Coisa de criança, mas dentro da mente está se formando naquela criança, é um problema grande que ele precisa aprender a estruturar para que possa vir mais problemas. É igual eu brinco com a minha filha. Minha filha teve uma época que ela gostava muito de assistir Power Ranger e tal. E aí ela falava assim, nossa papai, esse vilão é muito mais forte que o antigo. Aí eu falava pra ela, porque eles ficaram mais fortes. Porque os Power Rangers agora começaram a ficar mais fortes. Tem poderes novos ali e tal, então eles lutam contra os vilões
E aí aumenta os vilões, exatamente aos problemas na vida de uma criança, né? Eu tenho uma grande psicóloga, amiga nossa, que às vezes a gente faz live, a Priscila Salomão, e ela me deu um conceito muito legal, ela me ensinou pra nós numa live, falando disso, que a criança tem um copinho desse tamanho, e às vezes o nosso copo é desse. E a gente quer derramar toda a água que está nesse copo dentro desse copinho. O que vai acontecer? Vai derramar, vai transbordar. A criança não vai saber lidar com aquilo. E aí isso vai estragar a consciência da criança. Então, quando eu jogo esse copo dentro desse copinho, eu tenho que tomar esse cuidado. Eu tenho que prestar atenção se eu não estou sobrecarregando meu filho. E o pai autoritário é aquele pai que não se preocupa, que o problema não está sendo estruturado. Então, eu sempre falo, choro não é para você chegar e falar, pai, engole esse choro. Você pode falar, pode chorar. Dependendo se você tá dando uma bronca, ele tá chorando porque ele não aceitou aquela bronca, ele tá assim, eu não quero, eu queria. Pode chorar. Você vai ter que entender que isso não é não. Agora, teu filho tá chorando por um problema que às vezes ele teve insegurança, às vezes você pode abaixar e falar, por que você tá chorando? Ensina o teu filho a se expressar. Porque eu queria ir. Ó, o papai vai te explicar. Não pode ir lá, porque não é a hora. Agora a gente vai precisar ir embora, porque o papai precisa descansar em casa, todo mundo precisa tomar um banho. Então agora chega a hora da gente ir embora. Tudo bem pra você? Você entendeu? Um outro dia a gente brinca, em casa a gente pode tomar um banho, jogar um videogame, a gente pode brincar. Pronto, você estruturou. Aí a criança vai fazer, tá bom, então vai lá dar um beijo na sua avó, no seu avô, pra gente poder ir embora. Você nem simplesmente não foi permissivo com ele, não foi autoritário. Você precisa entender isso, não seja autoritário, não seja grosso com teu filho. Bom, então não sejamos autoritários.